que é advogada também e nossa professora aqui da Unemat, do curso de Pontes Lacerda. E convido também o professor Lincoln, que também é advogado e professor aqui do nosso curso. Professor Adriele, professor Lincoln, sejam bem-vindos à composição dessa mesa e vamos iniciar mais esse trabalho. Professora Adriele, você está com a palavra. Boa noite, muito obrigada, Cleide, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Eu fico muito honrada de estar participando dessa Semana Jurídica com todos vocês. Assim como todos disseram na introdução, espero que nós possamos fazer um evento assim presencial para que nós possamos nos conhecer melhor, possamos também ter um movimento social um pouquinho mais próximo, né? Em breve poderemos fazer isso. Nossa mesa redonda hoje, composta pela nossa coordenadora querida e pelo Lincoln, nosso professor de Direito do Trabalho aqui. Eu estou começando a lecionar agora, né? Então, os dois já me deram várias aulas aqui sobre como lidar com tudo isso, todos aprendendo. Então, assim, sejam todos bem-vindos. Espero que nossa mesa redonda implemente em vocês um novo aprendizado, uma visão boa em relação à Lei 14.020, né? E antes de nós adentrarmos na Lei 14.020, é de essencial importância que nós falemos muito também sobre a questão estrutural do direito do trabalho, no que diz respeito tanto ao salário, quanto às suspensões de contrato de trabalho e situações eventuais nesse sentido, né? Muitas discussões surgiram em função do fato de toda a estrutura principiológica, toda a estrutura constitucional referente ao salário do trabalhador e também em relação a essa situação dessa alteração de jornada e tudo o que vem junto com isso, né? Todos os efeitos da Lei 14.020. Porque se nós olharmos do ponto de vista em tempos comuns, não em situação de pandemia, não em situação de calamidade pública, nós podemos perceber, assim, que de pronto, não se fala em reduzir salário de trabalhador. Nós temos, do ponto de vista constitucional, no artigo 7º, inciso 6º, na Constituição Federal, que o salário é irredutível. Ou seja, do ponto da gente, levando em consideração a questão de que se trata de uma verba alimentar, de finalidade de manter a subsistência do trabalhador, é uma coisa que nós não podemos tocar, inclusive obedecendo toda a estrutura do contrato de trabalho, né, da qual uma parte presta um serviço, a outra parte paga. Essa parte que paga não pode pagar da maneira como quer. Ela tem que se estabelecer um contrato de trabalho e esse valor não pode ser alterado ao bel prazer do empregador, né? Isso a gente percebe tanto na Constituição Federal, quanto em súmulas, quanto em disposições específicas dentro da própria CLT. Isso é essencial de nós levarmos em consideração, né? Do ponto de vista da CLT, nós também trazemos as expressões relacionadas à suspensão dos contratos de trabalho. Dentro da CLT, nós temos algumas opções, nós tratamos ali quando tem uma situação de auxílio-doença, nós tratamos de casos de cargos eletivos, nós tratamos de casos de licenças não remuneradas, das quais há suspensões dos contratos de trabalho como um todo, né? Nós percebemos, ali dentro da CLT, ali por volta do artigo 471 e seguintes, a gente percebe como que pode acontecer uma suspensão do contrato de trabalho, em que circunstâncias isso acontece. Porém, até essa vivência que nós estamos tendo hoje, tudo muito novo, tudo muito diferente, a gente percebe que dentro da CLT, até mesmo para ela, é uma novidade nós nos deparamos com uma lei que vai ter essa amplitude como a 14.020 teve, né? Como a 14.020 está tendo, né? Como os meus colegas de mesa vão se aprofundar um pouco melhor em relação a 14.020 e mesmo a MP 836, que veio primeiro para poder estruturar, em seguida veio a lei para tornar isso mais forte, né? Nós percebemos que essa questão de suspensão de contrato de trabalho, como que acontece, como que deixa de acontecer, antigamente só seria possível se houvesse acordo ou convenção coletiva, né? Da mesma maneira que as reduções
também só seriam possíveis em acordos ou convenções coletivas em casos muito pontuais, em situações de suspensão, em casos muito pontuais previstos na própria CLT. Nós não tínhamos uma lei que trouxesse uma situação como a que nós estamos vivendo hoje, inclusive os efeitos que essa lei pode trazer para a gente a longo prazo, né? Nós temos toda a circunstância jurídica de que, antigamente, quando nós tratávamos, por exemplo, da redução dos contratos de trabalho, da redução da hora trabalhada, nós tratávamos de bancos de horas, nós tratávamos de acordo ou convenções coletivas, circunstâncias de compensação e situações completamente diferentes da realidade que nós vivemos hoje, né? Hoje, na realidade que nós percebemos, a gente vê que tudo dentro do direito é mutável, ele torna-se flexível em razão de uma situação social. Nesse momento, nós podemos perceber a importância de se ver o quanto o direito é um organismo vivo. Nós temos a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, e até mesmo ela nos abre uma possibilidade, dentro daquela pequena expressãozinha no final do inciso que fala salvo acordo ou convenção coletiva, ou, nesse caso, uma legislação específica que veio para demonstrar que não era uma coisa absoluta, não era uma coisa completamente inquestionável, né? Por quê? Porque nós precisamos olhar a sociedade, enquanto operadores do direito, de uma maneira em que nós possamos integrar e não deixar o direito parado e distante. Nós estamos vendo o direito acontecer. E a partir do momento em que nós estamos vendo esse direito acontecer, que nós vemos as suspensões dos contratos de trabalho dentro da 14020, com as suas especificidades que serão abordadas pelos meus colegas, a gente percebe que essa suspensão, que nós entendemos, sim, como uma questão que, advindo de um fato juridicamente relevante, nós temos uma circunstância que se preserva o vínculo. Nós temos uma circunstância bilateral, na qual as partes fazem um determinado acordo, elas se organizam e chegam num denominador comum para quê? Para uma finalidade que nós percebemos que qual seria hoje, na prática, do ponto de vista da 14020, seria a gente manter a maioria dos empregos, senão as empresas quebrariam tentando arcar com os valores dos seus colaboradores e os seus colaboradores efetivamente perderiam o seu próprio sustento, né? Então, dessa maneira, eu encerro a minha introdução para passar a palavra para o meu colega de mesa, Lincoln, para que ele continue nos falando um pouquinho mais sobre a 14020, tá ok? Muito obrigada. Lincoln, é contigo. Boa noite a todos que estão acompanhando aí a primeira semana jurídica do curso Pontes e Lacerda. Estou muito feliz em compor essa mesa redonda com a professora Cleide, parceira aí já de outros trabalhos, e com a professora Adriele, que futuramente espero a gente fazer mais parcerias aí relacionadas ao processo de trabalho e direito do trabalho. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho da Lei 14020 e dar um enfoque na questão da alteração, suspensão e falar um pouquinho do benefício emergencial. Não dá para a gente abordar todos os pontos, porque então a gente precisaria aqui de pelo menos umas 3 ou 4 horas para a gente tratar dessa lei inteirinha. Eu vou começar falando, pessoal, que inúmeras medidas provisórias, elas foram editadas durante a pandemia em razão do Decreto Legislativo 6. O que é esse Decreto Legislativo 6? Foi ele quem decretou o estado de calamidade pública. Neste contexto, pessoal, é importante a gente observar a medida provisória 936, dar um destaque nela. Por quê? Porque essa MP 936, ela foi publicada no dia 1º de abril, no dia da mentira, e posteriormente ela foi convertida na Lei 14020, que é o tema da nossa mesa redonda de hoje. Bom, pessoal, no tocante à flexibilização da jornada de trabalho e salário, a MP 936 trouxe algumas situações. Primeiro, a redução da jornada de trabalho proporcional ao salário.
é necessário que tenha um acordo prévio entre empregado e empregador. Ela trouxe também a suspensão do contrato de trabalho, desde que tenha um acordo entre empregado e empregador. E nós temos uma terceira possibilidade ainda, a suspensão dos contratos de trabalho para aquele empregado realizar um curso de capacitação profissional, previsto lá no artigo 476-A da CLT. E aqui, pessoal, tem que fazer uma observação. Ele é um ato unilateral do empregador. Também não é necessária a exigência da norma coletiva. Nos outros dois casos citados, é necessário ter um acordo entre empregado e empregador. Neste caso, não. A MP 936 também criou o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. O que é esse programa? Esse programa é um benefício emergencial que será pago ao empregado que aderir à redução ou à suspensão do contrato. Eu vou falar mais para frente, eu vou entrar na redução e na suspensão, e no final eu falo um pouquinho do benefício emergencial e explico um pouquinho melhor ele. Mas eu só queria fazer uma observação, que a base de cálculo que será usada para fazer o cálculo do benefício emergencial será a mesma do seguro-desemprego. E aqui é importante não confundir, eu já vi gente chegando lá no escritório e confundindo, falando assim, mas eu estou agora recebendo seguro-desemprego. Não, você está recebendo o benefício emergencial, não confundir com o seguro-desemprego. Agora eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre a redução, e devido ao nosso tempo, que a gente não tem muito tempo, eu vou acumular com a suspensão e vamos fazendo uma mescla dos dois aí. Eu quero falar lá, a redução está prevista lá no artigo 7º da Lei 14.020, e ela diz o seguinte, ó, o empregador poderá acordar a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário dos seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho. A suspensão, ela está prevista no artigo 8º, e ela repete esse mesmo trecho, ou seja, o empregador, ele pode fazer a redução ou a suspensão para alguns funcionários, para todos os funcionários, se eles quiser, para determinado setor ou para determinado departamento. Fica a critério do empregador, em razão do poder de direção que o empregador possui. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho dos prazos. Lá no artigo 7º continua, por até 90 dias prorrogáveis por prazo determinado em ato do Poder Executivo. E nós tivemos esse ato do Poder Executivo, que foi o decreto 14.022. Então, a redução, ela tinha um prazo inicial de 90 dias, veio o decreto 14.022 e aumentou mais 30 dias, ou seja, a redução, nós temos um prazo máximo de 120 dias. Aconteceu o mesmo com a suspensão. A suspensão, ela tinha um prazo inicial de 60 dias e ela foi prorrogada por mais 60 dias. Então, ficou fácil para a gente visualizar, porque tanto na redução ou tanto na suspensão, o prazo máximo é de 120 dias. Ainda falando sobre a redução, lá no artigo 7º, inciso 3, também se aplica, nesse caso, para a suspensão, essa parte, ó. Pactuação por acordo individual escrito, será encaminhada uma proposta ao empregado com antecedência de no mínimo 2 dias. Na alteração, o empregador tem que comunicar ao empregado essa proposta com pelo menos 2 dias de antecedência. Vale tanto para redução quanto para suspensão. A parte final desse inciso 3 diz o seguinte, ó, a redução da jornada de trabalho e do salário exclusivamente nos seguintes percentuais, 25, 50 ou 70, pessoal. Esses percentuais serão aqueles que serão pagos em razão do benefício emergencial. Quando a gente for falar do benefício emergencial, a gente tenta fazer um cálculo aqui meio por cima para ver se fica um pouco melhor explicado. Você viu que a lei já deixou expressa lá, 25%. Então, que conclusão que a gente chega, pessoal? Que se eu fizer uma redução da minha jornada de trabalho e salário de
até 24%, eu não terei direito a receber o benefício emergencial. Outra observação que é importante fazer, que esses índices, 25, 50, 70, eles podem ser alterados, podem ser estipulados novos itens, mas o que é necessário? Um acordo ou uma convenção coletiva, pessoal. Agora, eu quero falar um pouquinho do artigo 12, que no artigo 12, ele fala das faixas salariais dos empregados. O que diz esse artigo 12? Implementadas por meio de acordo individual, escrito ou de negociação coletiva aos empregados. Inciso 1, com salário igual ou inferior até R$ 2.090, na hipótese de um empregador do ano de 2019 ter oferido uma renda bruta, aqui é importante, pessoal, superior a 4,8 milhões. O inciso 2, ele já contava na MP 936, esse inciso 1 foi acrescentado pela lei 1420. O inciso 2 diz o seguinte, ó, salário igual ou inferior a 3.135, na hipótese de um empregador ter oferido uma renda bruta no ano de 2019, aqui é importante, ó, igual ou inferior a 4,8 milhões. Nós temos ainda lá no inciso 3 a figura do empregado hipersuficiente. O que é esse empregado hipersuficiente? É aquele que tem diploma superior e recebe igual ou superior 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. Hoje o valor seria de R$ 12.202,12. Aí vocês vão fazer a seguinte pergunta, mas tá bom, e os funcionários que não estão abrangidos nessa faixa salarial? Aí nós temos que ver o artigo 1º, que ele diz o seguinte, somente será estabelecida para os empregados, se não estiverem enquadrados nessa faixa salarial, por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo. Mas no direito, pessoal, tudo tem exceção, salvo hipótese, não seria diferente nessa lei. Nós temos lá, salvo nas seguintes hipóteses, nas quais se admite a pactuação por acordo individual escrito. Inciso 1, redução proporcional da jornada de trabalho e salário de 25%. Ou seja, pessoal, qualquer empregador, independente se a empresa dele oferiu mais de 4,8 milhões ou menos, ele vai poder realizar esse acordo com o empregado de reduzir a jornada de 25%. Inciso 2 fala o seguinte, é possível o empregador reduzir o salário de forma individual, desde que ele não tenha um prejuízo no seu salário mensal. Se não diminuir, se você somar lá o benefício emergencial, o valor que o empregado está pagando, e dar igual ou igual ao que ele recebia mensalmente, também é permitido. Por fim, pessoal, eu quero falar lá no artigo 7º, parágrafo 1º, que diz o seguinte sobre a redução da jornada de trabalho, que ela poderá ser estabelecida no prazo de 2 dias corridos. Essa parte também se aplica no caso da suspensão do contrato de trabalho, da cessação do estado de calamidade. Claro, pessoal, acabou o estado de calamidade, não tem por que ficar valendo essa redução ou esse acordo. Acabou também o prazo que foi feito esse acordo, volta. Por fim, se o empregador decidir por iniciativa, antecipar esse acordo, tanto na redução quanto na suspensão. Eu queria agora falar um pouquinho do benefício emergencial de preservação de emprego e renda. O que é importante? É importante a gente ver lá o artigo 5º. O que ele diz? Que o empregador, ele tem que informar o Ministério da Economia num prazo de 10 dias. Se eu, empregado, fui lá, fiz um acordo com o empregador, e meu empregador perdeu o dia, não se preocupou, falou, não vou notificar ninguém, Ministério da Economia, o que acontece? O empregador que irá ter que pagar todos os direitos trabalhistas que o empregado faz jus. Ou seja, o empregado não vai começar a receber esse benefício emergencial, ficará nas custas do empregador.
Seguindo agora, pessoal, quero falar, eu já falei da base de cálculo, mas vamos voltar um pouquinho, fica um pouquinho melhor explicado. Lembra? A base de cálculo será aquela do seguro-desemprego. Então, na redução, se eu reduzir meu salário 25%, 50% ou 70%, vamos pegar o exemplo de 50% para ficar mais claro. Se ele reduzir 50%, eu teria que ver, tá bom, se eu tivesse recebendo o meu seguro-desemprego, pega o seu salário, faz o cálculo lá do seguro-desemprego, você vai ver o valor que você teria direito. Aí o que você faz? Você pega esse valor e multiplica por 50%, que vai corresponder ao valor que você receberá referente ao benefício emergencial. A outra parte, o restante, quem que irá pagar? O empregador. Só que ele irá pagar em cima do valor do seu salário hora. Na suspensão, o empregador ele pagará 100% em cima do valor do seguro-desemprego, ou 70%. No caso de 70%, tem uma regrinha específica, que diz o seguinte: se o governo, o benefício emergencial estiver pagando 70%, o empregador que terá que ajudar com uma ajuda compensatória de 30%. Se a empresa dele, no ano de 2019, oferir uma renda superior a 4,8 milhões. Aqui que é o detalhe, pessoal. Esse valor de 30% será em cima do salário do empregado. Já teve alguns empregadores espertões que eles queriam pagar esses 30% em cima do seguro-desemprego. Bom, para quem será pago esse benefício emergencial independentemente? Precisa de um tempo, de um período aquisitivo? Não. Precisa de um tempo específico do empregado na empresa? Não. Ele tem que ter uma quantidade exata de salários? 1, 2, 3, 4? Não. Se ele tiver mais de 2 vínculos formais, mais de 2 empregos, ele pode fazer jus, receber esses 2 benefícios? Sim, não tem problema. Quem não é devido o benefício emergencial, pessoal? Para aquele funcionário que está em cargo ou emprego público, para aquele funcionário que tem cargo em comissão, ou mandato eletivo, ou é beneficiário do regime geral da Previdência Social. Nome bonito, né? Quem que é esse beneficiário? O coitado do aposentado. Ou que recebe o seguro-desemprego, ou ainda que está recebendo uma bolsa qualificação profissional. Eu vou encerrar por agora, depois vou passar a palavra para a Cleide, depois eu volto para passar uns dados estatísticos que eu separei em relação à redução e suspensão do contrato de trabalho. Cleide, você está com a palavra, tá? Obrigada, professor Lincoln. Eu, complementando a fala dos meus colegas, quero dizer o seguinte, que quando o governo editou essas medidas provisórias do âmbito trabalhista, principalmente a 936, foi para salvaguardar, preservar os empregos e a renda do trabalhador, porque com o decreto de situação de calamidade pública, muitas empresas fecharam. Aquelas empresas que não tinham em suas atividades empresariais, atividades essenciais, elas tiveram que fechar, né? Empresas na área de turismo, educação, né? Eventos, cultura, né? Cinemas, teatros. Então, todas essas empresas, elas tiveram que fechar. Então, o governo preocupado com essa questão de manter o emprego e a renda dos trabalhadores, porque, veja, se nós já vínhamos com o índice de desemprego muito alto, com a situação de pandemia, em que foi decretado lá em fevereiro, e a Lei 13.979 colocou para nós a questão do isolamento e da quarentena. Então, muitos trabalhadores, principalmente trabalhadores que estão em grupos de riscos, né, trabalhadores idosos, que têm doenças aí que não podem ficar próximos de outras pessoas, tiveram que se afastar do trabalho, né? Então, só que é o seguinte, tem muitos tipos de trabalho que não tem como serem exercidos de forma
em teletrabalho, né? Ou seja, trabalhando à distância, fora do local de trabalho, local físico de trabalho. Então, muitos, principalmente da iniciativa privada. Então, o governo, preocupado com isso, editou essas medidas provisórias. E essa medida provisória 936, que ela visa primordialmente a manutenção do emprego e da renda, ela criou duas situações peculiares, que ensejou até discussão no Supremo Tribunal Federal no tocante à declaração de inconstitucionalidade dessas leis. Primeiro, na questão da redução salarial efetuada através de acordo individual entre empregado e empregador. Porque, veja, a professora Adriele falou a questão do artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, que trata da questão da impossibilidade de se reduzir o salário do trabalhador, salvo mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho. Só que a medida provisória 936, ela diz o seguinte, olha, esses acordos para reduzirem salários, eles podem ser efetuados individualmente, diretamente entre o empregado e o empregador, não necessitando da intervenção aí do sindicato representativo daquela categoria, né? Então, só que, assim, foi suscitada a inconstitucionalidade desse dispositivo legal, mas o Supremo já bateu o martelo dizendo que é constitucional. Mas o interessante é que a Lei 14.020, que foi uma lei de conversão dessa medida provisória 936, ela não só manteve pontos específicos na Lei 936, como ela também ampliou as matérias tratadas, né? Eu ressalto aqui algumas questões importantes. No tocante à redução e suspensão, ela manteve os mesmos prazos de suspensão de redução do contrato de trabalho concomitantemente com a jornada, ela manteve aquele prazo de 90 dias e a suspensão por até 60. Só que, veja, eu peço atenção de vocês em 3 dispositivos importantes aqui. O artigo 7º, parágrafo 3º dessa lei, o artigo 8º, parágrafo 6º, e o artigo 16, parágrafo único, eles trazem, na sua redação, uma possibilidade conferida pelo legislador, que ela confere ao Poder Executivo o poder de prorrogar os prazos máximos de redução salarial e de suspensão do contrato de trabalho. Ora, veja, no ordenamento jurídico brasileiro, no direito, todos nós sabemos que a função do Poder Legislativo é de criar as normas e do Poder Executivo de executar. Só que, nessa Lei 14.020, nesses dispositivos que eu trago para vocês, o legislador, ele conferiu o poder de criar, do Poder Executivo, a possibilidade do Poder Executivo de criar uma norma regulamentando a possibilidade de prorrogar esses prazos nos acordos efetuados de redução salarial, concomitantemente com a jornada, e de suspensão do contrato de trabalho. Só que o governo federal, o Poder Executivo Federal, ele editou 2 decretos prorrogando esses prazos, tanto da redução quanto da suspensão do contrato de trabalho. Só que o primeiro decreto, o decreto 10.422, ele foi editado no dia 13 de julho de 2020. E aí ele prorrogou esses prazos, tanto de redução, que é de 90 dias, quanto de suspensão do contrato de trabalho, que é de 60, ele prorrogou para que o total fosse de 120 dias. Só que o governo não parou por aí. Ele, percebendo a questão da dificuldade, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, porque, veja, nós ainda estamos em situação de pandemia, né? A situação nossa, ela não está, a situação sanitária, ela não está resolvida, não está controlada. Então,
o governo editou um outro decreto, decreto 10.470, no dia 24 de agosto de 2020, prorrogando ainda mais esses prazos, tanto de redução de salarial concomitante com a jornada, quanto da suspensão do contrato de trabalho, ele prorrogou por 180 dias. Então, veja, o empregador ainda pode convencionar com o empregado que o período, tanto de suspensão quanto de redução, o período todo, ele pode chegar até 180 dias. E assim, se o empregado e o empregador quiser também convencionar parte de redução e parte de suspensão do contrato de trabalho, pode, desde que a somatória desse período todo não ultrapasse agora 180 dias. Isso que está vigorando agora, pessoal, hoje, 14 de setembro, porque essa última medida provisória, decreto, desculpa, ele foi editado no dia 24 de agosto. Então, como o legislador, na lei 14.020, já conferiu ao Poder Executivo a possibilidade de editar norma regulamentadora para tratar a respeito desse prazo, tanto de acordos visando a redução salarial, quanto visando a suspensão do contrato de trabalho, hoje o prazo total é de 180 dias. Mas nada impede que amanhã ou depois o governo edite um novo decreto elastecendo esse prazo. Lembrando a todos que a situação de calamidade, ela foi decretada até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, assim, nós não sabemos se amanhã ou depois essa situação continuará e vai perdurar aí por mais algum tempo, né? Esperamos que não, mas o próprio legislador já conferiu essa possibilidade do Poder Executivo editar essa norma regulamentando o prazo. Eu faço essa observação. A suspensão temporária do contrato, ela será pactuada conforme os dispostos, tanto nos artigos 11 quanto nos artigos 12 dessa lei 14.020 de 2020. E agora, pessoal, essa pactuação, ela tanto pode ser por acordo individual entre empregado e empregador, e ela pode ser também efetuada através de negociação coletiva, tá? Como todos nós sabemos, tanto pode ser através de uma convenção coletiva de trabalho, quanto através de um acordo coletivo de trabalho. Veja, e outra coisa, tem um dispositivo legal que diz, se caso essa convenção, esse acordo para reduzir salário ou para suspender contrato de trabalho, ela for entabulada diretamente, individualmente, entre empregado e empregador, que esse acordo se faça por escrito, certo? A despeito de haver um dispositivo dentro dessa lei dizendo que esse acordo pode ser feito mediante e-mail, mediante alguma ferramenta feito pelo WhatsApp, mas tem dispositivos e tem entendimentos já de doutrina entendendo que se o acordo efetuado entre empregado e empregador for um acordo individual, somente entre os dois, para entabular aí tanto a redução quanto a suspensão do contrato de trabalho, que esse acordo, que essa avença seja feita de forma escrita, certo? Eu faço uma outra observação, o professor Lincoln, ele falou, mas eu vou fazer uma chancela, na questão do parágrafo 5º do artigo 8º dessa lei 14.020, que era uma coisa que não estava na medida provisória 936, foi a questão de se averiguar a questão da situação econômica do empregador. Olha só, quando o parágrafo 5º do artigo 8º dessa lei 14.020 diz que empresa com faturamento superior a 4.800.000, conforme o ano calendário 2019, somente poderá suspender contrato de trabalho dos seus empregados mediante pagamento de uma ajuda compensatória mensal de 30% do valor do salário do empregado durante o período de suspensão. Ora, se ficar demonstrado que aquele empregador tinha um faturamento anual
do ano calendário, relativo ao ano calendário 2019, superior a 4.800.000 reais, é óbvio que a tratativa dele será menor. Dizendo o seguinte, eu não posso prejudicar o trabalhador em detrimento do empregador se a condição financeira dele não é ruim. Porque, veja, essas medidas de redução salarial e de suspensão de contrato de trabalho são medidas emergenciais e temporárias por conta da situação de pandemia que a gente vive, para salvaguardar não só os empregos, como também a possibilidade de o empregador ofertar. Porque, veja, se o empregador que exerce, né, entre sua atividade empresarial, atividades essenciais, por exemplo, farmácias, supermercados, não tem razão de se entabular um acordo de suspensão do contrato de trabalho, por exemplo, por mais de 60 dias. Porque, veja, durante esse prazo de suspensão do contrato de trabalho, o empregador, ele não vai recolher INSS, ele não vai recolher FGTS. O empregado, ele vai receber o benefício emergencial, sim, mas de um valor menor. Né? Então, veja, se o empregador, ele não teve impacto financeiro, econômico nas suas atividades, porque por estar exercendo hoje atividade essencial na economia, então faz sentido. Né? Então, essa lei 14.020, ela colocou esses patamares ali, inclusive, o artigo 12, ele coloca dessas medidas que trata, né, o artigo 3º, essas medidas que visam, né, a preservação do emprego e da renda, né, tanto de redução quanto de suspensão do contrato de trabalho, elas serão implementadas, podendo ser não só mais por acordo individual, mas também por negociação coletiva. E o artigo 12 ainda traz umas situações que o legislador dispensa o acordo e convenção coletiva, podendo ser feito individualmente. E eu trago 4 situações. Com salários de até R$ 3.135, que equivale ao valor de 3 salários mínimos, e se a empresa auferiu no ano calendário 2019 uma renda bruta igual ou inferior a 4.800.000, então, o empregado e o empregador, eles podem acordar uma redução salarial ou uma suspensão do contrato de trabalho. Se o salário for igual ou inferior a R$ 2.090, ou seja, valor concomitante equivalente a 2 salários mínimos, se o empregador oferiu no ano calendário 2019 uma renda bruta superior a 4.800.000, ele também, nesse caso, o empregado e o empregador poderão entabular individualmente esse acordo de redução ou de suspensão do contrato de trabalho, ou se essa redução for de até 25%, ou se em caso de qualquer acordo, sem prejuízo para o empregado. Por exemplo, no caso do empregador, ele pagar essa verba compensatória. Eu presto atenção para um dispositivo muito importante, que é o artigo 24 dessa Lei 14.020 de 2020, que ele vai tratar do direito intertemporal. Olha só, os acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho celebrados entre empregadores e empregados em negociação coletiva ou individual, com base na MP 936, editada lá no dia 1º de abril de 2020, regem-se pelas disposições da referida medida. Ou seja, para aqueles contratos de redução de salário ou de suspensão que estavam vigendo no momento em que foi editada essa Lei 14.020, no dia 6 de julho, elas vão permanecer conforme a MP 936. Isso é uma questão de direito intertemporal. Olha, eu peço a atenção de vocês
que no bojo dessa Lei 14.020, o legislador teve a preocupação de colocar um dispositivo legal tratando da questão do direito intertemporal, preservando aqueles acordos entabulados conforme a MP 936, né, e havendo modificação a partir da edição da vigência da Lei 14.020, aí seguem as novas regras. Eu peço a atenção de vocês também, pessoal, para o artigo 10 da Lei 14.020 de 2020, que ele trata da garantia provisória no emprego ao empregado que receber esse benefício emergencial de preservação do emprego e da renda em decorrência da redução de jornada e salário. Olha só, então, assim, esse artigo 10, ele confere uma garantia do empregado que ele teve tanto redução do seu salário, quanto o seu contrato de trabalho suspenso. O legislador conferiu a possibilidade dele ter uma garantia provisória de manutenção naquele emprego. Após terminada esse acordo, ou de redução salarial, ou de suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador, ele tem essa garantia provisória de continuar no emprego pelo mesmo tempo que teve vigência daquele acordo, tanto de redução quanto de suspensão do contrato de trabalho. Vamos imaginar que as partes entabularam uma redução salarial vigente por 90 dias, certo? Ao final daquele acordo de redução salarial, o empregado ainda terá uma garantia de continuar no emprego por mais 90 dias. Essa é a garantia conferida pela lei, pelo artigo 10 dessa Lei 14.020. E outra coisa, se durante esse período período em que não é um período de estabilidade, é um período de garantia provisória do empregado mantido naquele emprego, né, que ele teve a convenção da redução ou da suspensão do contrato de trabalho. Se ocorrer uma dispensa sem justa causa durante esse período que ele tem de garantia provisória no emprego, o que acontece? 50% do salário ao que o empregado teria direito no período de garantia, caso ele tivesse a redução salarial naquele patamar entre 25% e 50%, mais as verbas rescisórias que ele faz jus. E aí inclui férias vencidas, férias proporcionais, 13º proporcional e o saldo de salário dele. A questão de 50% do salário que ele teria jus nesse período, caso ele tivesse essa redução. Se 75% do salário, se no período que ele teve redução, esse patamar foi entre 50% e 75%, e 70%. Terá direito a 100% do salário se essa redução for igual ou superior a 70%, ou se ele tiver sido sofrido a suspensão do seu contrato de trabalho. Então, veja, nesse dispositivo, o legislador conferiu mais um benefício, né, um benefício para esse trabalhador que já está sofrendo com essa pandemia toda, essa impossibilidade ou de voltar para os postos de trabalho, ou porque o seu empregador teve que fechar muitas filiais, ou então fechar todas as portas. Então, esse artigo 10, ele confere a esse trabalhador a possibilidade dele ter uma garantia provisória, tanto com relação à redução redução salarial,
quanto à suspensão do seu contrato de trabalho, naqueles prazos em que foi tabulado, certo? E para fechar, eu quero só fazer um comentário no artigo 29 dessa Lei 14.020, que ele diz o seguinte, olha só, não se aplica o disposto no artigo 486 da CLT, na hipótese de paralisação ou suspensão de atividades empresariais determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, para o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Ou seja, o Estado não tem responsabilidade, ou seja, aquela questão de haver o factum príncipe, aqui o legislador já colocou por terra, dizendo que não se aplica o disposto no artigo 486 da CLT. Porque, veja, quando o legislador ele colocou nessa questão de não ter mais essa possibilidade, essa responsabilidade do poder público, é porque o poder público ele tem essa discricionariedade, né? Então, ou seja, numa cidade, ele pode, prefeito de uma determinada cidade pode decretar a abertura de a maior parte das empresas, né? Restaurantes, bares, casas noturnas, templos religiosos, né, obedecendo lá normas de distanciamento, higiene, né, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento de 1,5 metro entre uma pessoa e outra. Então, assim, é muito particular. Então, o legislador, ele achou por bem colocar esse dispositivo na Lei 14.020, retirando a responsabilidade do poder público nos casos eventuais, por exemplo, de uma rescisão de contrato de trabalho em virtude desse motivo de força maior ocasionado pela pandemia do coronavírus, tá? Então, assim, pessoal, essas eram as considerações que eu queria fazer a respeito da Lei 14.020 de 2020, porque, assim, ela não só converteu a medida provisória 936 em lei, como ela trouxe várias outras dispositivos importantes para as relações de emprego vigentes. Tá? Eu agradeço a paciência e a atenção de todos. Obrigada. Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo. Eu faço um convite a todos vocês, que logo mais, às 20h30, nós teremos o seminário com o tema A Eficácia dos Direitos Humanos e Fundamentais nas Relações de Trabalho, com o professor André Araújo Molina. Então, eu convido a todos a participar desse seminário, e que iniciará às 8h30. Sim, professor. Com aquela estimativa dos dados. Verdade. Desculpa, professor Lincoln. Não, sem problema. Eu só queria passar uns não muito animadores, que foi feita uma pesquisa que, ao final da pandemia, qual será o número de desempregados que nós vamos atingir? A Globo fez uma estimativa que nós vamos chegar em 23 milhões de desempregados. A Fundação Getúlio Vargas fez essa mesma pesquisa e chegou ao número de 25 milhões de desempregados. Nós ainda tivemos a XP Investimento, que também fez essa pesquisa, e ela foi um pouco mais alarmadora, chegou ao número de 40 milhões de desempregados, ou seja, ela foi mais pessimista. Só para a gente ter um pouquinho de base, antes da pandemia, nós tínhamos cerca de 12 milhões de desempregados. Só isso, finalizo a minha parte para mim. Obrigada, professor Lincoln. Pois não é à toa que o governo precisa editar medidas emergenciais de proteção
do emprego e da renda, né? Porque já temos dados aí de um índice muito grande de desemprego aqui, a população. Obrigada, professor, e até... Muito obrigada a todos, obrigada pela atenção, uma boa noite a todos, obrigado Marlena, obrigado Lincoln, obrigada aí Fernando, boa noite para todos. Tchau. Boa noite a todos que acompanharam a gente, muito obrigado. Muito obrigada. Enfim, todos aí, daqui a pouco a gente volta.